Olá, amados do Senhor, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estou aqui mais um dia e gostaria de compartilhar contigo a palavra de Deus que se encontra ali no livro de 1 Reis, no capítulo 2, onde diz ali que Davi já estava próximo da sua morte, quando então ele chama ao seu filho Salomão, ao qual ele havia constituído por rei, e Davi então dá uns conselhos ao seu filho Salomão para que ele tivesse ali uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida ao qual ele tivesse o mesmo sucesso que o seu pai havia tido. Porque, sei se vocês concordam ou não, mas é como você comparar, por exemplo, nos dias de hoje. Nós temos aí um exemplo, Neymar, por exemplo. Se de repente o filho dele crescer e querer ser jogador de futebol, talvez as pessoas vão querer exigir que o filho dele seja tão bom ou igual a ele. Assim era talvez na cabecinha de Salomão, porque ele era jovem e sabendo que seu pai era uma lenda ali, seu pai era um homem muito respeitado por tudo aquilo que ele havia feito, por toda a sua história, por tudo aquilo que Davi já tinha passado. Então poderia ser que as pessoas quisessem exigir de Salomão, assim, que ele fosse igual ou até melhor que o pai dele. Mas para que isso não fosse uma pressão sobre a vida dele, o pai dele deu a ele então uma fórmula, uma maneira, uns conselhos, dirigindo o seu filho para que ele pudesse ter um reino abençoado. O pai dele, Davi, então disse que era para ele ser forte e ser homem, para ele ter coragem, não ter medo de fazer as coisas, e para ele ser homem, ser honesto, ser justo, ser fiel, ali ser firme. Outro conselho que Davi deu ao seu filho é que para que ele andasse pelo caminho do Senhor, para que ele não desviasse do caminho do Senhor, para que ele estivesse sempre na presença de Deus. O terceiro conselho que Davi deu é para ele obedecer a Deus, ser temente a Deus, ser fiel a Deus, ouvir a voz de Deus. E o quarto conselho que Davi deu para ele é para ele permanecer firme na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus dia e noite, estar ali fiel à palavra de Deus. Assim como está escrito lá no livro de Salmos, no primeiro Salmos, né? Que fala que tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E assim nós temos que ser também. Porque, como está no livro de Salmos, no capítulo 1, no versículo 3, e fala assim, no Salmo 1, no capítulo 3, fala assim que serão como árvores plantadas junto a ribeiros, que darão seus frutos na estação correta, e tudo quanto tocar e tudo quanto for fazer será abençoado, será próspero. E se nós obedecermos a Deus, andarmos no caminho de Deus, se nós obedecermos a palavra de Deus, e se nós formos fortes e formos corajosos, sermos homens e mulheres de verdade, dignos, nossa vida será uma vida de bênção. Assim como foi a vida do rei Salomão, assim também será a nossa vida. E é essa palavra que eu tenho para trazer para você neste dia. É esta palavra que está ali no livro de 1 Reis, no capítulo 2. 4 conselhos que abençoaram a vida do rei Salomão. E é 4 conselhos que está na palavra de Deus também para abençoar a sua vida. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus. E um bom dia a todos.